Queridos adolescentes do campo de Jundiaí, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos praticamente finalizando o trimestre. Meu nome é Robson, eu sou professor ali da sede. Mando um abraço a todos os adolescentes do campo de Jundiaí, especialmente para os adolescentes da classe Shalom. Muito bem, a minha família louva a Deus por esta oportunidade, por este momento de aprendermos um pouco mais da palavra preciosa do nosso Senhor. Muito bem, esta aula é destinada aos adolescentes da faixa etária de 13 a 14 anos. Fique conosco. Estamos estudando nesse trimestre a lição Conselhos para o Dia a Dia, edição especial para os adolescentes. Muito bem. E a lição 10, a lição que nós vamos tratar hoje, tem por título Como relacionar-se com o próximo. Qual é a melhor forma? Cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa tem o seu gosto, cada pessoa tem a sua opinião. Qual é a melhor forma de vivermos num clima harmonioso, de um clima respeitando a opinião, a ideia do próximo, de minimizarmos os conflitos? É isso que nós vamos aprender hoje. E vamos focar um pouquinho agora na parte do fique alerta da lição, que diz assim: por que nem todas as pessoas conseguem se relacionar bem com os outros? Olha que pergunta interessante. Por que será que nem todas as pessoas conseguem se relacionar bem com os outros? Continuando. Um bom relacionamento se baseia na confiança e no respeito mútuo. Relacionar-se com as outras pessoas é um dos maiores desafios. Você, adolescente, concorda com isso? Para a gente viver bem, para a gente ter um bom convívio, há grandes barreiras que devemos superar. Realmente, é um grande desafio. Mas a palavra de Deus nos ensina a melhor forma de vivermos em família, com os amigos, com professores, enfim, com qualquer pessoa de uma forma saudável, de uma forma harmoniosa. Cada pessoa tem a sua maneira de ser, e glória a Deus por isso. E as diferenças fazem com que cada um se torne único. Olha como você é especial, adolescente. Você é diferente do seu irmão. Você é diferente do seu colega de escola. Você é único, porque Deus te fez especial. Deus te fez para a honra e glória do nome dele. Se você deseja aprender a se relacionar bem, descubra nesse estudo qual é a base para um bom relacionamento e o que é necessário para conquistar e conservar boas amizades. Você gosta de ter amigos? Acredito que sim. É muito bom nós termos amigos. E, melhor ainda, nós termos boas amizades. Amizades saudáveis. Amizades que nos aproximem de Deus. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Próximo slide. O texto bíblico está em Provérbios 11, versículo 12, e Provérbios 18, versículo 24. Abra sua Bíblia, seja ela fisicamente, ou seja ela através do seu smartphone, e vamos fazer a leitura desse texto. Provérbios 11,
Verso 12 diz assim: é tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. Olha que conselho interessante. Não trate os outros com desprezo. O homem prudente, digo mais, o adolescente prudente, prefere ficar calado. Tem uma frase interessante que diz assim: nós somos senhores do nosso silêncio, mas escravos das nossas palavras. Você já viu aquela pessoa que fala tudo que vem na mente dela? Que ela fala, o que eu penso, eu saio falando. Tome cuidado. Muitas vezes você pode acertar. Mas vai ter horas que o que você disser vai ser difícil retornar. Então, tome cuidado. O silêncio é um grande aliado. E sigamos um pouquinho mais. Provérbios 18 e 24. Provérbios 18 e 24. Esse texto é muito interessante, que diz assim: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Você tem amigos verdadeiros? Cuide, valorize, se doe. Não espere só receber. Eu tenho amigos, mas esses amigos têm que girar em torno de mim. Não, pelo contrário. Jesus, o nosso melhor amigo, o que ele fez? Se fez servo, se doou. Então, seus verdadeiros amigos, trate como se fosse uma planta. A planta você não tem que regar, a planta você não tem que cuidar para que ela cresça. Você já orou hoje pelo seu amigo? Você já mandou um WhatsApp, uma mensagem de bom dia, um versículo inspirador, uma mensagem inspiradora? Cuide, porque há amigos mais chegados do que irmãos. Louvado seja Deus! O amigo ama sempre e na desgraça, ou seja, no momento ruim, no momento de angústia, numa situação difícil, ele se torna um irmão. Provérbios 17 e 17. Glórias a Deus por isso. Palavra viva. Tem um ponto da nossa lição, que é a palavra viva, que diz assim: nessa lição, você terá a oportunidade de estudar sobre as relações com o próximo. Descobrirá qual é a base para um bom relacionamento e aprenderá como conquistar e conservar boas amizades. Reforçando, conquistar e conservar boas amizades. Vocês estão numa fase maravilhosa. Algumas pessoas falam, a idade da aborrecência. Não, vocês são bênçãos. Vocês são adolescentes do Senhor. Mesmo, vocês podem pensar, eu tenho pouca experiência. Não. Deus usa a vida de vocês. E através da amizade, dos amigos, do convívio com os amigos, vocês farão grandes coisas para o Senhor. É uma fase, adolescentes, uma idade da tecnologia, uma fase que vocês estão totalmente antenados, conectados. Quantas pessoas vocês têm evangelizado? Quantos amigos que não são cristãos, mas através do seu exemplo, aquela amizade que você tem como verdadeira, de repente essa pessoa fala, olha, eu quero aceitar a Jesus como Salvador, porque você, meu amigo, eu tenho visto o testemunho através da sua vida. Então, conquistar e conservar
boas amizades. Base para um bom relacionamento. Vamos ver aqui neste texto a base para um bom relacionamento. Como é o seu relacionamento com as pessoas? Você já parou para avaliar isso? Se de repente alguém contraria a sua opinião, se de repente alguma pessoa por algum momento não concorda com você, ou se de repente você quer fazer uma coisa e o seu amigo fala, não, vamos fazer outra coisa, como é que você reage? Você sabia que a base da vida cristã é o amor a Deus e ao próximo? A Bíblia ensina que devemos amar a Deus. De que forma? Sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Tenho certeza, adolescente, que você se ama muito. Tenho certeza. Nós vamos falar um pouquinho também sobre baixa autoestima. Né? Parece até engraçado, baixa autoestima. Mas nós vamos entrar nesse assunto. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Está em Mateus 22, do 37 ao 39. A nossa relação com Deus é fator determinante para termos um bom relacionamento com as pessoas e com o mundo em que vivemos. Nós só podemos oferecer aos outros o que nós temos. Se eu estou cheio de amor, de alegria, de autocontrole, de calmaria, é isso que eu vou passar para o próximo. E para nós termos isso, precisamos primeiramente estarmos conectados com Deus. É a nossa fonte, é a nossa bússola, é o nosso bálsamo. Então, para termos um bom relacionamento com as pessoas e com o mundo em que vivemos, é necessário a nossa relação estar bem afinada com Deus. Sigamos um pouquinho mais. Muito bem. Olha ali a leitura da palavra e a oração. Adolescente, gaste tempo na presença de Deus. Ou melhor, não vou dizer gaste tempo, vou corrigir. Invista tempo na presença do Senhor. Intimidade com Deus. Leitura da palavra, oração. Sigamos um pouquinho mais. Amando o próximo, que desafio, né? Devemos amar as pessoas sem distinção, independente da raça, da cor ou da posição social. Independente. Independente se aquele conhecido, aquele seu amigo, ele tem mais condições financeiras, ou é uma pessoa mais simples, ou uma pessoa mais humilde, sem distinção. O amor se manifesta por meio das nossas atitudes. Você ama a Deus? Então prove com as suas atitudes. Você ama o seu próximo? Prove com as suas atitudes. Faça uma retrospectiva brevemente. Quando foi a última vez que você se doou pelo seu amigo, que você fez algo de bom, que você se surpreendeu. Olha que interessante, né? E quando nós fazemos o bem para o próximo, o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, ele se alegra. E o nosso coração se alegra também. Me lembro de uma situação em que eu saí do trabalho, as horas já eram avançadas, eu estava bem cansado. E de repente o Senhor colocou uma pessoa no meu caminho, eu mal conhecia ela. E naquele conversar com essa pessoa, eu comecei a falar das coisas de Deus. Eu comecei a falar quanto que Deus amava aquela pessoa. E detalhe,
aquela pessoa estava desviada. E não somente ela, todos os familiares estavam desviados. E aquela pessoa começou a se alegrar e começou a chorar. E eu, no mesmo instante, sentia que o meu coração transbordava. Então, lembre-se, atitudes egoístas entristecem o Espírito Santo. Mas no momento que nós nos doamos para o próximo, fazemos o bem para o próximo, o Espírito Santo se alegra e nós crescemos com isso. A Bíblia mostra como devemos praticar o amor. Sim, a Bíblia mostra. Veja lá, em Provérbios 25, vamos abrir aqui, Provérbios 25, do 21 ao 22, que diz assim: se o inimigo estiver com fome, dê comida a ele. O inimigo, hein? Se estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Eu estou lendo na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Muito bem. Não vamos fazer o bem só para aquele quem a gente ama, mas aqui uma orientação para aquela pessoa, nosso inimigo, ou seja, como vou interpretar inimigo? Aquela pessoa que de repente mal conversa com você, ou aquela pessoa que de repente não tem muita afinidade com você, ou de repente aquela pessoa, aquele adolescente que levantou alguma calúnia, fez algum mal para você, mas esteja pronto e alerta, porque quando aquela pessoa precisar de você, você vai retribuir com o bem. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Seguindo um pouquinho mais, fazendo ao outro aquilo que deseja para si. Amar é fazer ao outro aquilo que você deseja para ti. Isso já está em Lucas 6:31. Você gostaria que alguém zombasse ou falasse mal de você? Desejaria ser desprezado ou humilhado pelos colegas? Você já sofreu bullying? Você já se sentiu excluído? Você já ouviu pessoas de canto falando mal, falando a respeito de você? Como você se sentiu? Tenho certeza que não foi nada agradável. Então pensemos, o que a gente não quer para nós, não façamos para o outro. Não façamos. Evitemos o bullying. Às vezes é natural, né? Colocar apelido nas pessoas devido às características físicas. Olha, aquele tem o nariz maior. Olha, aquele a boca, a orelha. Não façam isso. Deus fez cada um com a sua característica. Às vezes a pessoa até pode rir. Ah, ela nem se importa. Nossa, aquele apelido nem fere ela. Mas quando ela chega no quarto quando ela entra no quarto dela, ou quando ela está em silêncio na casa dela, talvez aquele sentimento que ela é incapaz, talvez aquele sentimento que ela é desprezada. Sabe qual é o seu papel, adolescente? É orar. É orar. A Bíblia fala para a gente considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Teu dever é honrar o próximo. O teu dever é fazer com que ele se sinta bem. Ah, mas aquela pessoa é difícil. Muito bem. Nós vamos nos deparar com pessoas difíceis. Mas a oração é um instrumento precioso para Deus mudar os seus olhos em relação à pessoa. E às vezes aquele amor que está difícil de brotar, ele vem a surgir. E você vai falar, como isso é possível? É Deus operando na tua vida. Cuidado com o bullying. Cuidado com o desprezo com o próximo. Ah, eu não tenho afinidade, ele não faz parte aqui do meu conjunto social. Cuidado, adolescente. Quantas pessoas estão se suicidando? Quantas?
E às vezes elas estão precisando ouvir: Jesus te ama. Você é precioso para o Senhor. Não perca uma oportunidade, adolescente. Sigamos um pouquinho mais. Acredito que não, pois todos desejam o melhor para si, não é mesmo? Portanto, antes de fazer alguma coisa que machuque o seu próximo, olha que segredo, coloque-se no lugar dele. Tem uma palavrinha que talvez vocês já ouviram ou ainda vão ouvir, que se chama empatia. Que, Robson? Empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Aquilo que eu falei, como o outro reagiria? Aquilo que talvez eu fiz a zombaria, como o outro está agindo? Caminhemos um pouquinho mais. Muito bem. Quem ama, dá o melhor de si para o outro. Você lembra o que diz lá em João 3,16? Creio que sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O Senhor deu para nós o seu melhor. O seu Filho unigênito, que morreu na cruz por nós. Quem ama, dá o melhor de si para o outro. Veja essa história. Há alguns anos, uma menina chamada Liz estava internada no hospital, sofrendo de uma terrível e rara doença. A única chance de recuperação para ela seria uma transfusão de sangue. O seu irmão mais velho, de apenas 5 anos, era o único doador compatível. O médico explicou toda a situação para o menino e perguntou se ele aceitava doar o sangue para a irmã. Ele hesitou um pouco, respirou fundo e disse: está certo, eu topo, já que é para salvá-la. À medida que a transfusão foi prosseguindo, ele começou a ficar pálido e com a voz trêmula perguntou: é agora que eu vou começar a morrer? Ele tinha interpretado mal as palavras do médico, porque pensou que teria que doar todo o sangue dele para salvar a irmã. Ele estava disposto a morrer por ela. Como você pode observar, a base de um bom relacionamento é o amor. Quando amamos, somos capazes de compreender, de aceitar, ajudar e dedicar-se ao bem-estar dos outros. Lembre-se, amor é ação. Amor é agir, não só de palavras. Ah, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu irmão, eu amo meu avô, meu tio, eu amo meu amigo. Lembrando que a lição de hoje, relacionamentos. Amar é atitude. O que vocês aprenderam na lição passada? Foi sobre o perdão, né? Amar é perdoar. Amar é pedir perdão. Amar é se humilhar. Sigamos um pouquinho mais. Aprendendo a se relacionar. Algumas pessoas sentem dificuldades de se relacionar com os outros. Você já viu isso no seu círculo de amizade? Na sua escola? Na sua família? Uns são mais espontâneos, às vezes falam até pelas mãos, né? Tem esse ditado: ele fala tanto, fala até pelas mãos. Outro é mais tímido, fica só observando, é mais quieto, né? Uns são mais agitados e assim por diante, né? Voltando no texto, sentindo-se incapazes de conquistar amizades. O que leva uma pessoa a se sentir assim? E como vencer essa dificuldade? Esta pessoa que fica isolada, que é incapaz de fazer um amigo. Vamos falar um pouquinho sobre o problema da autoestima. Às vezes o problema da autoestima, né, está relacionado
Perdão, voltamos. Às vezes o problema está relacionado à autoestima, quando ela é baixa. Lembra que nós falamos no começo? Baixa autoestima, né? Então, quando ela é baixa, a pessoa se sente bloqueada, sem coragem de aproximar-se das pessoas. Como vai ser seu amor próprio, né? Como vai ser amor próprio? Muito bem. Para responder essa questão, basta analisar como você se olha, como se trata e qual a ideia que tem de si mesmo. Se você é uma pessoa extremamente acanhada, que não tem autoconfiança, fica sempre inibida quando solicitada a realizar alguma atividade e sente constantemente medo de fracassar. Tem sérios problemas com sua autoestima. Para vencer esse problema, aprenda a valorizar-se e aceite-se como é. Não tente ser como seu amigo. Não tente ser como seu irmão. Você tem características próprias. É importante saber, olha, eu preciso melhorar nisso. Mas pegue uma folha, pegue uma caneta e fale assim, olha, quais são os meus pontos fortes? Ah, Robson, eu não tenho ponto forte. Eu só vejo dificuldades em mim. Não, não. Você tem pontos fortes. Está difícil achar? Espírito Santo, me dá uma ajudinha aqui. Faz um raio-x e me mostra quais são os meus pontos fortes. Aonde eu preciso valorizar. Aonde eu preciso ali regar. Aonde eu preciso cultivar. É importante trabalhar nos pontos fracos. Se você é muito tímido, é importante trabalhar nisso. E não é tão difícil. Se você tem dificuldade em expressar as suas ideias, com o tempo, você vai ver que você vai se desenvolver. Mas valorize os seus pontos fortes. E você, fazendo isso, você vai se sentir cada vez mais amado, cada vez mais amada por Deus. Amém? Fechando ali, não se compare às outras pessoas e pare de dar importância ao que os outros acham ou pensam de você. Aqui está uma breve figura, sintomas de baixa autoestima, falta de confiança em si mesmo, medo de rejeição, timidez em excesso, hábito de se comparar com outras pessoas, sensação de incapacidade, perfeccionismo, tendência à procrastinação, ou seja, a adiar as atividades, né, e preguiça, e dificuldade para reconhecer as próprias conquistas. Talvez você fale, Robson, me identifiquei com tudo isso. Meu Deus! Você já colocou isso no seu caderno de oração? Talvez, se você tiver uma dessas características e que te incomoda, ore a respeito. Peça para o Senhor ensinar a lidar com as dificuldades. Eu conheço as minhas dificuldades. Eu, Robson, eu conheço. Eu sei dessas dificuldades. Constantemente eu apresento ao Senhor. Amém? Um pouquinho mais, vamos seguir. O medo da rejeição. Algumas pessoas não têm coragem de se aproximar-se de alguém para iniciar uma amizade, porque têm medo de serem rejeitadas. Se você sente esse problema, não tenha medo. Aos poucos você chegará lá. Você vai perceber que você tem muito mais de coisas especiais do que você mesmo imagina. No começo será difícil. No entanto, logo os primeiros resultados aparecerão. Imagine-se agindo diferente. Não mude seu jeito de ser. Você é um ser único, com características próprias. Não se preocupe em ser engraçado, em ser extrovertido, de ser uma outra pessoa. Não, aceite-se como é. Não tenha receio de fracassar. Acredite
E você conseguirá conquistar boas amizades. Não precisa se passar por outra pessoa. Não precisa ter máscaras. As amizades virão pelo que você é. Pelo que você é. As pessoas gostarão de falar, olha, aquele meu amigo é mais quieto, eu me identifiquei com ele. Não, aquele é mais falador, olha, eu me identifiquei com ele. Seja quem você é. Amém? Conservando as boas amizades. Olha esta frase. Só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos. Qual, Robson? Conservar os velhos. Conservar aqueles amigos que você tem. Conquistar amigos e conservar. Conservando as boas amizades. Já mostramos anteriormente que as falsas amizades conduzem ao caminho do mal. Tomem cuidado com os maus amigos. Tomem cuidado. Os seus pais têm uma percepção incrível. De repente eles falaram, meu filho, aquela amizade acho que não é muito boa para você. Deem ouvidos. Estejam atentos. O pai de vocês quer o melhor. Eles têm uma percepção sem igual, pode ter certeza disso. Por isso, conserve sempre as boas amizades. Uma amizade profunda e sincera pode ser algo difícil de conquistar, mas não é impossível. Você tem aquele amigo que geralmente te chama para orar, te manda aquele versículo no seu WhatsApp. Quê? Você não tem? Então comece a ser esse amigo. Faça a diferença, adolescente. Deixe Deus te usar. Robson, eu sou muito tímido. Tem pessoas que realmente eu já vi que é muito tímida para falar. Mas nas redes sociais evangelizando, o Senhor usa poderosamente. Ou às vezes aquelas pessoas que não são boas na mídia, mas no contato tete a tete com as pessoas, elas têm feito a diferença. Adquirir verdadeiras amizades é algo maravilhoso, porém é imprescindível saber conservá-las. Há pessoas que conseguem facilmente fazer novos amigos, porém têm dificuldade de mantê-los. Para isso é importante sermos altruístas. Eita, palavra difícil, altruístas? Nos doarmos ao próximo. E sermos sinceros com os amigos conquistados. Falarmos a verdade. Não só falarmos aquilo que quer ouvir, mas também alertarmos. Olha, você está indo por esse caminho, isso não agrada a Deus. Isso vai decepcionar o seu pai. Não trate seu professor assim. Não é verdade? Não vale a pena adquirir novos amigos se não tivermos uma relação de confiança e honestidade. Por isso, aprenda a relacionar-se bem. Em Provérbios, encontramos a importância de algumas atitudes indispensáveis para aqueles que desejam conservar boas amizades. Compreendendo o outro. Como assim, Robson? Compreendendo o outro. O livro de Provérbios, ele ensina que aquele que despreza o seu próximo não tem sabedoria. Lembra que nós falamos no começo? Amar a Deus, só um pouquinho, sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Aquele que despreza o seu próximo não tem sabedoria. Quem é o meu próximo, Robson? Só aquele que eu tenho afinidade? Não. Aquele que está ao seu lado é o seu próximo. Seja o vizinho, pai, mãe, irmão, tia, o professor, enfim. O seu próximo. Mesmo quando os nossos amigos erram, precisamos saber compreendê-los. Não compensa perder uma amizade por causa de pequenas coisas. Cuidado com o julgamento. Às vezes nós temos uma mão muito pesada. Qualquer erro que as pessoas cometem, a gente tem um comentário ácido.
Tem um comentário ali, pesa a mão, como se a gente não errasse. Lembre de onde o Senhor te tirou. Lembre que a graça é um favor imerecido. Não é por obras, não é por boas coisas que você faça. Graça, o favor imerecido. Tome cuidado, tenha compaixão. Se o seu amigo errar, falou algo que te deixou chateado, fez algum comentário, tome cuidado. Não jogue essa amizade pelo ralo. Os erros podem ser corrigidos, mas uma amizade destruída pode ser irreparável. Uma amizade profunda só é possível quando somos capazes de compreender as características da personalidade do outro e de respeitar o modo de pensar e interpretar as coisas. É verdade. Demonstrando respeito e carinho. Demonstrar carinho e respeito pelos amigos é também uma atitude indispensável para se manter uma boa amizade. Carinho e respeito. Se de repente o seu amigo ganhou algo, conquistou algo que você ainda não tem, fique feliz por ele. Agradeça a Deus pela bênção que ele conseguiu. Se o teu amigo vem te contar uma história, dê atenção. Não é só as suas coisas que são importantes. Ah, Robson, mas tem cada papinho, cada conversa. Não. Dê atenção. Às vezes ele só quer ser ouvido. O livro de Provérbios nos ensina a não abandonarmos os nossos amigos nas horas difíceis. Nas horas difíceis. O pai daquele seu amigo, a mãe está desempregado. É a hora ali de estar junto, de levar uma palavra de esperança. Deus vai suprir, Deus vai prover. E de repente, quando aquele seu amigo receber a bênção, você vai falar, olha, Deus me pôs na brecha. Deus me usou como instrumento também para ver a vitória do meu amigo. Se você tem um amigo, mostre o quanto se preocupa com ele nas situações mais imprevisíveis e adversas da sua vida. Estabelecendo limites. Esse é um ponto muito importante. Uma outra atitude indispensável para aquele que deseja conservar boas amizades é o estabelecimento de limites no relacionamento, na amizade. Tome cuidado com aquela amizade possessiva, com aquela amizade que, se de repente você está conversando com outro amigo, aquela pessoa já se chateia, quer a amizade só para você. Não, nós devemos aprender a nos dividir. Devemos abençoar diversas vidas. Uma pessoa que não tem amigos pode se sentir sozinha, porém precisamos tomar cuidado para não exagerar nas nossas amizades, cobrando demais do outro, indo à sua casa com muita frequência ou exigindo atenção excessiva. Tenha equilíbrio, tenha calma nas amizades, seja temperado, seja moderado. Os excessos não são bons. Amém? Muito bem. Muito bem. Estamos finalizando a nossa aula. Relacionar-se bem com os outros é uma arte que pode ser cultivada. É importante que você entenda que as pessoas nascem diferentes uma das outras e passam por experiências de vida diversas. Por isso, suas características e modo de pensar divergem das outras. Se você for capaz de compreender isso, saberá se relacionar bem e conquistará muitos amigos. Glória a Deus. Estamos finalizando a nossa aula. Uma aula breve, uma aula rápida, mas peço ao Espírito Santo que esta lição ensinada traga fruto
ao seu coração, traga fruto ao meu coração e que possamos a ser pessoas melhores, que possamos ter amizades verdadeiras, que possamos cultivar essas amizades. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar para o término desta aula. Vamos orar para que sua semana seja maravilhosa. E se de repente aparecer pessoas difíceis no seu caminho, Deus lhe conceda sabedoria, porque você é sal, porque você é luz, porque você é um embaixador de Cristo. Lembre-se, não fique apenas focando nos seus defeitos. Sou muito tímido. Ai, eu não consigo expressar a minha opinião. Não. Peça ao Espírito Santo para que ele mostre as suas boas características. Mostre naquilo que você é bom. E o Senhor usará esse talento. E o Senhor usará essa característica para que o nome dele seja glorificado e que você seja um ganhador de alma. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por esta aula. O Senhor é santo e poderoso. O Senhor seja glorificado em tudo que iremos realizar. Papai, os amigos que vierem até nós, que sejamos bênção, que sejamos altruístas, que nós nos doemos para eles, que tenhamos um coração para servir. E através dessa servidão, e através deste servir, o teu nome venha a ser glorificado. Abençoe a vida de cada adolescente. Dá uma excelente semana. Muito obrigado por tudo, papai. Muito obrigado por esta aula. É no nome de Jesus que neste momento oramos e agradecemos. Uma excelente semana, querido adolescente. Que o Senhor continue a abençoar a sua vida poderosamente. Amém.